Fala galera, beleza? Vamos agora então para a aula 20 começar a estudar química orgânica, tá? Pessoal, eu vou alterar a tarefa de vocês, tá? A aula 21 eu vou deixar para falar de cadeias carbônicas e suas classificações: homogênea, heterogênea, saturada e insaturada. Então, para a aula 20, estou alterando a tarefa, ó. Para casa, questão 1, 2, 9, 13, 15 e 16, tá? Na semana que vem, quando a gente trocar uma ideia sobre a aula 21, eu passo uma nova tarefa referente àquela aula. Então vamos lá, ó. Introdução à química orgânica, tá? De onde que vem esse orgânica? Vem de organismos vivos. Por quê? No final do século XIX, os químicos já tinham isolados de alguns organismos vivos algumas substâncias. Como, por exemplo, da urina, os químicos isolaram a ureia, da laranja, o ácido cítrico, da uva, o ácido tartárico. Então, daí que vem o nome química orgânica, é química dos compostos orgânicos, dos compostos derivados de organismos vivos. E os químicos acreditavam naquela época que esses compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos. Porque um organismo vivo tem lá dentro de si uma energia vital. É uma energia que eles conseguem produzir esses compostos orgânicos. Surge então a teoria da força vital. Só que em 1828, um cientista chamado Wöhler, esse carinha aqui, ó, peguei a foto dele no Facebook, ele faz essa seguinte síntese. Ele pega cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Essa síntese ela é muito mais complexa, tem chumbo, tem ácido sulfúrico, por exemplo. E depois então que ele pega o cianato de amônio, ele consegue produzir em laboratório a ureia, que é um composto orgânico. Ou seja, com essa síntese, cai por terra, é derrubada a teoria da força vital. Ou seja, não é somente o organismo vivo que consegue produzir esses compostos orgânicos. Eu consigo fazer eles, por exemplo, em um laboratório. Então daí que vem química orgânica, tá? Hoje em dia, a gente vai estudar química orgânica como a química dos compostos de carbono. Porque nessa época também, o Lavoisier descobriu que esses compostos orgânicos todos têm na sua estrutura o elemento carbono. Tá? Então, a química orgânica dos organismos vivos ficou por uma questão histórica o nome, só que hoje a gente estuda aqui a química dos compostos de carbono. E pegando o lixo da sua casa, será que você consegue separar ele em lixo orgânico e lixo inorgânico? Isso é importante, né, para processos, por exemplo, de reciclagem. De lixo inorgânico na sua casa, você tem lata de alumínio, por exemplo, que só tem alumínio. Você pode também ter lata de ferro. Vidro, tá? Que o principal constituinte é a sílica, o SiO2. De orgânico, o que pode ter no seu lixo? Papel, papelão, tá? Lembrando que o papel, né, tem celulose. E celulose lá tem carbono na estrutura. Plástico, né, o PET, que é da garrafa, o látex ou PVC, compostos orgânicos, né? Inclusive, a maior parte dos plásticos são usados derivados do petróleo para sua produção. Restos de comida, como por exemplo arroz. Arroz tem carboidrato, que é um polissacarídeo de glicose. Então lá dá para separar seu lixo, ó, em lixo inorgânico e em lixo orgânico, tá? Independente dele ser orgânico ou inorgânico, ó, ambos são recicláveis. Dá para reciclar, por exemplo, latinha de alumínio, dá para reciclar PET, né? E características gerais. Então, pensando nos compostos orgânicos. A química orgânica é a química dos compostos de carbono. Mas não é todo composto que tem carbono que vai ser um composto orgânico. Então, exemplo, ó, CO2 tem carbono, só que não é um composto orgânico.
Ácido cianídrico tem carbono, mas não é um composto orgânico. Carbonato de cálcio tem carbono também e grafite. Então repara, esses compostos aqui têm carbono na estrutura, só que não são compostos orgânicos. Então como é que eu posso reconhecer um composto orgânico? Através das características gerais. Aqui é um geral, né? Então, em geral, compostos orgânicos, tá, estão envolvidos com cadeias carbônicas. Eu pego cadeias grandes aí, um carbono ligado no outro. Em geral, composto orgânico tem baixa temperatura de fusão e baixa temperatura de ebulição. Compostos orgânicos, uma característica é a combustibilidade, pega fogo. Tanto que a gente usa composto orgânico como combustível. Papel, madeira, gasolina, álcool, pega fogo. Alta combustibilidade. São solúveis, em geral, em outros compostos orgânicos. Em geral, o composto orgânico tem na sua estrutura carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É o tal do CHOMPS. Então vamos pegar agora, já que a química orgânica é a química do carbono, vamos analisar as propriedades do carbono. O carbono ele está na família 4A, ou grupo 14 da tabela periódica. Ou seja, o carbono faz 4 ligações. Essas ligações podem ser assim. Pode fazer 4 ligações simples. Ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples. Pode fazer uma tripla e uma simples ou 2 ligações duplas. Tá? Não existe uma ligação quádrupla. Não existe espaço físico para fazer 4 ligações. Tá? Por quê? Eu peguei essa imagem aqui lá da internet. Foi a única que eu achei com essa ideia. Tá? Que você usa, não sei se você lembra, na física, né? Para falar de campo, por aí. Tá? Vamos pensar na ideia dos dedos aqui. A dica é: pega seu dedo da mão e sua mão esquerda, faz essa posição e pega o da sua mão direita e faz a mesma posição, tá? Quando você unir o dedo do meio das duas mãos, é como se fosse a primeira ligação. Depois você vai chegar mais juntinho, unir a pontinha do indicador com a outra pontinha, depois você une os polegares. Então repara, você está fazendo 3 ligações, indicador, polegar e dedo do meio. Não existe espaço físico para fazer mais ligações. Por isso que não existe uma ligação quádrupla. E de novo, faz essa posição na mão esquerda e na mão direita. Liga lá o dedo do meio com o dedo do meio. Essa primeira ligação, repara, dá para colocar um dedo do meio em cima do outro. Tá? Essa primeira ligação, ela recebe um nome. É o que a gente chamou lá na ligação covalente de ligação sigma. Para fazer a próxima ligação, repara, você vai unir essa pontinha do dedo da mão esquerda com o da mão direita. Ela é só pontinha, tá vendo? O dedo do meio ficou um em cima do outro. Essa outra ligação aqui, eu vou chamar de uma ligação π. E depois, unindo a pontinha do polegar, também é uma ligação π. Então, vou aproveitar o carbono tetravalente aqui e lembrar com você a ligação sigma e a ligação π. Quando você tem apenas uma ligação, a gente chama ligação sigma. Quando a gente tem uma ligação dupla, uma vai ser sigma, a outra vai ser π. Qualquer qual, tanto faz. Quando você tiver uma ligação tripla, você vai ter uma sigma e 2 πs. Qualquer qual, tanto faz. O que importa é a quantidade. Numa tripla, você tem uma sigma e 2 ligações π. E como a ideia que eu te mostrei dos dedos aí, conforme você vai colocando mais ligação, vai ficando mais junto. Então, conforme eu estou descendo aqui, eu estou compactando mais, deixando mais junto, ou seja, diminui a distância da ligação. Então, se eu pensar aqui na ligação simples, na dupla e na tripla,
A ligação tripla, ela tem a menor distância, está mais compactado do que a ligação dupla, depois do que a ligação simples. E aproveitando também de novo, vou lembrar com você hibridização, tá? Quando você pegava, por exemplo, assim, ó, o CH4. Repara, em volta do carbono aqui, você tem 4 ligações simples. Você tem 4 ligações sigmas. Tem 4 nuvens eletrônicas. A geometria em volta desse carbono é tetraédrica. Quando é uma geometria tetraédrica, a hibridização é do tipo sp3. Assim, em volta desse carbono tem 2 ligações, aqui simples e uma ligação dupla. Em volta do carbono, repara, 1, 2, 3 ligações sigma e uma ligação pi. Você tem aqui 3 nuvens eletrônicas com 3 ligantes. Quando a geometria em volta daquele carbono é trigonal plana, a hibridização é do tipo sp2. Quando eu tiver assim ou assim, repara, em volta do carbono aqui, eu tenho uma sigma aqui, uma pi, uma sigma e uma pi. 2 sigmas e 2 pis em volta do carbono. O que importa é o número de nuvens. Como tem 2 nuvens ao redor do carbono, geometria linear, hibridização do tipo sp. A mesma ideia para cá, né? Aqui no caso eu tenho 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. 2 nuvens ao redor do átomo central com 2 ligantes, geometria linear e hibridização do tipo sp. A hibridização é aquele nosso macete, né? O tal do SPX, onde x é o número de nuvens eletrônicas menos 1.